Olá, galerinha, boa tarde. Prof. Flávia aqui em mais um dia de aula nosso. Hoje num espaço um pouquinho diferente. A prof teve que descer lá da praia, vim aqui embaixo resolver alguns problemas pessoais e por isso está gravando a nossa aulinha num outro espaço. Eu acho que o rosto da prof não fica muito nítido para vocês, a imagem, mas eu acredito que o mais importante é você estar ouvindo o que a prof vai falar e a telinha que a prof vai compartilhar, ok? Então, ontem foi quarta-feira, dia 11/11 de 2020. Então, hoje a prof vai conferir com vocês o nosso calendário. Mas, antes disso, a gente vai se organizar, procurar um lugar tranquilo para a gente estudar, né? Aquele recadinho que a prof sempre passa para vocês. Pegar o nosso livrinho de língua portuguesa para a gente corrigir as atividades que foram realizadas ontem, tá certo? E também vamos utilizar o nosso livrinho de matemática para fazer a correção das atividades de ontem, tá certo? Então, vamos lá. O prof vai compartilhar a telinha para que vocês possam conferir o nosso calendário hoje aqui junto com a prof, tá? Então, olha lá. O prof sempre gosta de marcar aqui o calendário. Então, telinha compartilhada com vocês, né? Ó, São José, dia 12/11 de 2020, quinta-feira. Joia? Belezinha, então. Confira aí no seu calendáriozinho a data de hoje, né? Se ontem foi quarta, hoje é quinta. Se ontem foi dia 11, hoje é dia 12, ó. Como que compõe esse número aqui? Como que eu componho o número 12? A gente tem falado muito isso nas nossas aulas de atendimento individual, né? Da composição e decomposição dos números. Então, como que eu formo essa quantidade 12? É 1 mais 2 é igual a 12? Não, né? 1 com 2 dá 3. Então, 1 mais 2 não é 12. Como que eu componho a quantidade 12? 10 mais 2, que é igual a 12, certo? Só para a gente relembrar, para a gente não esquecer disso, tá joia? Para a gente não poder mais esquecer disso, trabalhando muito aí a composição e decomposição nos atendimentos individuais, tá certo, galerinha? Então, agora, o prof vai voltar aqui e a gente vai se organizar. Vamos pegar o nosso livrinho de língua portuguesa, tá? Livrinho aí de língua portuguesa. E nós vamos abrir lá na página que a gente começou ontem, página 94. Nessa página aqui que a prof já vai compartilhar com vocês aí na telinha. Vamos lá? Deixa eu fechar aqui. Ó, compartilhadinho com vocês aqui na telinha, né? Então, a gente tinha uma atividade, a gente leu a página 94 e depois a gente tinha atividade para fazer na página 95, né? Agora, hora de realizar mais uma fase do jogo. Vamos lá? É a fase 4 do jogo. Então, bora lá. O texto que você acabou de ler, conta uma história com vários animais da Amazônia, informa sobre as características de diferentes animais. Esse textinho que a gente acabou de ler aqui, ó, conheça 3 animais da Amazônia. O que ele traz para a gente? Ele traz para a gente uma história com vários animais da Amazônia, está contando uma história para a gente, ou informa sobre as características de diferentes animais? Opção B, né? Informa sobre as características de diferentes animais, certo? Próximo, 2. O guará tem as penas vermelhadas porque se alimenta de frutos que têm a cor vermelha ou se alimenta de caranguejos e camarões? Opção B, está escrito aqui no textinho, né? De onde vem toda essa cor? De caranguejos e camarões que contém o pigmento vermelho, tá? Número 3. O que o guará e as aracangas têm em comum? O que os guarás e os aracangas têm em comum? Ambos são aves bem coloridas. Opção B. Então, agora faça a correção aí no seu livrinho, vê se você respondeu as questões certas, tá
Tá joia? E aí depois a gente passa para a próxima folhinha. Vamos lá. Na próxima página, a gente ainda continua falando do textinho. Número 4. Segundo o texto, a plumagem da aracanga é formada por quais cores? Pinte a aracanga com as cores indicadas no texto. Então, quais são as cores que a gente deveria pintar aqui? Vermelha, amarela e azul. Essa é a cor que a gente deveria pintar a nossa aracanga, certo? 5. De acordo com o texto, é possível dizer que a venda ilegal de animais silvestres é algo que... O que quer dizer que é ilegal, né? É o mesmo que não é legal, não é bacana, não é bom se fazer, né? Mas ilegal é algo que é proibido, tá? É proibido de se fazer. Então, faz com que os animais sofram, tá? As aves silvestres, ó, proibido. É impossível dizer que a venda ilegal de animais silvestres é algo que, né? O que ela causa? Por que ela é ilegal? Faz com que os animais sofram, né? Porque quem pega esses animais, retira eles lá da natureza, joga numa gaiola, o bichinho fica lá em lugares que não são apropriados para eles, né? Sem alimento, sem a luz do sol, sem estar presente junto com a natureza. Então, eles sofrem muito. Quem já viu aí o filme do Blue, né? Rio, o filme Rio, da ararinha azul, do Blue, que passa todos aqueles animaizinhos presos lá na gaiolinha, né? Sofrendo, tadinho, trancados, pedindo socorro, socorro, me tirem daqui, né? Então, ilegal, é proibido, tá? Não pode ser feito. Então, faz com que os animais sofram. Número 6. A ariranha emite sons para... A ariranha faz aquele barulhão todo para quê? Afastar os animais perigosos ou se comunicar com o seu bando, tá? Por que a ariranha faz todo aquele barulho? Número 7. Letra B é a resposta certa da questão 6. Eu já ia esquecendo. Se comunicar com o seu bando, né? Por isso que ela faz todo esse barulho. Letra 7. Quanto ao tamanho da ariranha, converse com seus colegas e marque V se a afirmativa for verdadeira ou F se for falsa. Ela mede mais de 2 metros na fase adulta. É verdade isso? Foi isso que o texto, essa informação que o texto trouxe para a gente da ariranha? Não, né? A ariranha, este mamífero que pode medir até 1,80 m. Ela pode medir, tá? Não é de certeza. Ela pode chegar a 1,80 m. Então, ela não mede mais de 2 metros na fase adulta. Então, uma frase, uma afirmativa falsa, F, tá? Essa afirmativa, ela é falsa. Depois, galerinha, a gente tinha na página 97, na página 98, deixa a prof diminuir aqui o zoom, na página 97 e 98, uma pesquisa para a gente fazer, né? A gente vai escolher um dos animais que estão em extinção, aqui da página 97, né? Daí a gente ia vir na página 98, realizar a pesquisa sobre esses animais preenchendo a letra A, B, né? Depois a gente ia pegar o anexo da página 175, formar um textinho e colar a imagem do bichinho, do animal que a gente escolheu para fazer a pesquisa, certo? Essa pesquisa a gente vai socializar na nossa live de segunda-feira que vem, tá? Então, todo mundo tem que estar com a pesquisa pronta, porque a gente vai socializar essa pesquisa na live lá da segunda-feira que vem, ó. Como diz ali na página 99, apresentação dos resultados da pesquisa. Joia? Agora, como atividade, a prof vai deixar a página. Opa, passou. Essa aqui a gente já fez. Deixa a prof diminuir, -1. Ó, como atividade, a prof vai deixar a página 100 e 101 para que vocês façam, né? As crianças da Amazônia. Você sabia que na Amazônia, além da enorme variedade de plantas e animais, também há pessoas que vivem em meio à natureza? Como será, então, que as crianças da Amazônia se divertem?
converse com a turma. Em seguida, observe a imagem abaixo. Olha lá a imagem que a gente está vendo aqui no livro, né? Que vocês estão vendo aí no livrinho de vocês, das crianças. Como será que elas estão se divertindo aqui na Amazônia, né? Olha lá, a prof vai ampliar para a gente poder ver aqui junto. Opa. Como que a gente pode dizer que as crianças estão se divertindo aqui nessa imagem, né? Observa. O que elas estão brincando ali? Um rio, né? O que elas estão usando ali no rio? Olha só lá, que perigo, né? Como as crianças da fotografia estão se divertindo? Como que vocês imaginam que elas estão se divertindo ali, né? Elas tentam se equilibrar aonde? Num pedaço de quê? Analisem bem a imagem para que vocês possam responder, né? Como será que essas crianças da Amazônia se divertem? Lembram que lá em Natureza e Sociedade a gente falou sobre isso, né? Que muitas crianças ainda não têm acesso aos brinquedos que a gente está acostumado a ver aqui, né? A tecnologia de ter, por exemplo, um celular para jogar joguinhos, de ter, por exemplo, um jogo que a gente compra no shopping, um jogo de tabuleiro, um jogo de cartinhas, né? Elas utilizam como recurso para brincar os recursos naturais. Lembra lá da história do menino do burrinho? Lembram qual era a brincadeira deles lá naquele espaço? Era brincar com os burrinhos, domar o burrinho, fazer corrida dos burrinhos, né? Caçar os burrinhos no pasto, porque eles ainda não têm acesso a brinquedos, a tipos de brincadeiras que vocês têm aqui, né, na cidade. Então, lá na Amazônia também não é muito diferente. As crianças não possuem de muitos recursos tecnológicos, de dinheiro para comprar grandes brinquedos. Então, elas utilizam os recursos naturais da natureza para se divertir, para brincar. E elas aprendem um montão com isso, tá, galerinha? É muito bacana. E nós também aprendemos um montão com eles. Por quê? As brincadeiras criadas dentro desses locais, dentro dessas regiões, são passadas de gerações a gerações, né? De estados para estados. E a gente vai aprendendo com eles, né? Tipos de brincadeiras diferentes, músicas diferentes, histórias diferentes, e isso é muito bacana, tá? Então, na página 101, tem ainda atividade número 2. Deixa a prof diminuir aqui para vocês. Ó, na próxima página, a gente tem a número 2, a número 3 e a número 4 para vocês fazerem de atividade, tá? Então, de língua portuguesa, essa é a tarefinha que a prof vai deixar aqui hoje para vocês, tá certo? A página 90, a página 100 e a página 101, tá? Então, olha lá, você vai fazer a leitura da página 100, responder a questão 1, depois na página 101, a questão 2. Marque X no que contribui para que as crianças da Amazônia brincam dessa forma. O que contribui para que elas possam brincar? Sabendo que elas utilizam os recursos, né, da natureza. O que está contribuindo ali naquela imagem para que elas possam brincar, tá? 3. Você gostaria de brincar assim? Por quê? Eu não tenho dúvida que vocês iriam amar brincar da forma que essas crianças estão brincando ali nessa imagem, né? Com outra criança, num rio, sem perigo, né? Com apoio ali para fazer uma arte, pular dali, né? Daquele tronco que eles estão utilizando como um pula-pula, como um escorrega. Eu não tenho dúvida que vocês iriam se divertir muito. A prof, sendo adulta, já iria se divertir. Imagino vocês sendo criança. A prof ia amar essa brincadeira. 4. E você? Como costuma se divertir no lugar onde mora? Faça um desenho abaixo para expressar aí como você costuma se divertir nesse lugar, no lugar onde você mora, tá? As duas próximas páginas a gente já fez de atividade, tá? Então, depois a prof vai pedir para que vocês façam na outra aula, a outra página para a gente, assim, finalizar o capítulo de língua portuguesa, o capítulo 14, e amanhã a gente inicia o capítulo 15, tá certo, galerinha? Então, agora se organizem, realizem a correção das atividades, façam essa atividade proposta e depois volta aqui que nós vamos corrigir matemática, tá certo? O prof está esperando por vocês. Então, vamos lá, galerinha. Agora, a gente vai pegar o nosso livro de matemática,
certo? Nosso livrinho de matemática. E vamos abrir ele lá na página 67. A prof vai compartilhar com vocês aqui a telinha para a gente ver a página 67. Opa, tem um intruso aqui na nossa página. Ontem a gente trabalhou um pouquinho, a prof explicou para vocês, a gente conversou sobre as medidas, né? Medida de comprimento, medida de massa, medida de capacidade, medida de tempo. E aí a gente falou sobre a medida de tempo. Deixa a prof colocar aqui na página para vocês, só um pouquinho. Tá? Medida de tempo, certo? A gente falou um pouquinho das 3 maneiras como se media um tempo antigamente, né? Não tinha um relógio. Então, tinha aqui o relógio de sol, o relógio de areia ou ampulheta, que a gente chama, e o relógio d'água. Tem uma proposta também aqui de a gente construir a nossa própria ampulheta, para eu estar aguardando lá para ver, né, quem se disponibilizou a construir, quem vai conseguir construir, tá? Lembrando que não é uma atividade obrigatória, mas muito significativa para quem for fazer e divertida também, né? Porque a gente fica virando lá, pode registrar quantas vezes a gente teve que virar a ampulheta ao longo do tempo, marcar no relógio, né? Quantos minutos uma ampulheta leva para cair toda a areia de uma garrafinha para outra. Eu acho super bacana, né? Super significativo para a construção do conhecimento de vocês. Mas as famílias é quem sabem, né? Como funciona, como que está o tempo. Então, está tudo bem, está tudo tranquilo. Na próxima página, a gente tinha uma atividade para a gente fazer. Uma não, né? A gente tinha aí 6... Deixa eu confirmar aqui no livro. 6 questões para a gente responder. Então, é o que a prof vai corrigir com vocês aqui hoje. Certo? Então, vamos lá. Número 2, né? De segunda a sexta-feira, à tarde, Emília vai ao colégio em seu tempo livre e realiza diferentes atividades. Então, a gente tinha ali as atividades que a Emília realiza, tá? Deixa a prof só confirmar uma coisa aqui com vocês. Calma aí. É isso mesmo, a gente tem as 2 páginas para a gente corrigir. Então, vamos lá, tem bastante coisa. Então, veja só. De segunda a sexta-feira, à tarde, Emília vai ao colégio. Em seu tempo livre, ela realiza diferentes atividades. Domingo. Vamos ver o que ela faz domingo. Domingo, às 15 horas, visita aos avós. Segunda, às 10 horas, aula de natação. Terça-feira, às 8 horas, clubinho de futebol. Quarta-feira, às 9 horas, aula de balé. Quinta-feira, 11 horas, cursinho de inglês. Sexta-feira, 10 horas, aula de natação. Sábado, às 14 horas, passeio de bicicleta. Na letra A, estava pedindo assim pra gente. Marque X na afirmação correta. O último dia da semana, Emília vai visitar os avós. É verdade isso? É no último dia da semana que a Emília vai visitar os avós? Domingo é o último dia da semana? Desculpa, galerinha, não é, né? Domingo não é o último dia da semana. Então, a gente não vai marcar essa. Emília vai à aula de natação 2 vezes por semana, sempre no mesmo horário. É verdade isso? É verdade, ó. Ela sempre vai na aula de natação nas segundas-feiras, 10 horas, e nas sextas-feiras, 10 horas. Então, é verdade isso. Letra A aula de balé é no mesmo horário da aula de inglês? Nada disso, não é? Ó, o balé é às 9 horas, a aula de inglês, 11 horas. Se fosse no mesmo horário, ela não conseguiria fazer os 2 ao mesmo tempo, né? B, se hoje é quarta-feira, quantos dias faltam para Emília ir passear de bicicleta? Se a gente contar, ó, segunda, terça, quarta. Segunda, terça, quarta. Se aqui é quarta-feira, quantos dias falta para chegar para a Emília passear de bicicleta? Ela passeia de bicicleta no sábado. Então, quarta, quinta, sexta, sábado. Faltam 3 dias, né? 3 dias. Letra C. A aula de inglês de Emília dura 1 hora. A que horas essa aula termina? Se
Se dura 1 hora, tá? Se começa às 11 horas a aula de inglês da Emília e dura 1 hora, a gente vai fazer uma soma. 11 com mais 1 vai dar 12. Então, às 12 horas, ou seja, ao meio-dia, termina a aula de Emília, tá? 3. Para organizar o tempo, as pessoas utilizam um calendário. No calendário, o que a gente encontra? O ano em que está, os dias da semana e os meses do ano. A gente não encontra horas e minutos no calendário, né? A gente não tem um relógio lá no calendário marcando as horas e os minutos. Isso a gente encontra no relógio. Mas em um calendário a gente pode encontrar o ano, os dias da semana e os meses do ano. Joia? Então, corrige aí, ó. Letra A, B e C e a questão número 3. Próxima página. Número 4. Usando um calendário, leia a data abaixo e responda o que se pede. 22/10/2020. Qual número indica o mês? O número 10. O número 10 está indicando o mês aqui, ó. Tá? O número 10 está indicando o mês. Que mês esse número representa? O mês de outubro, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Mês 10, ó. Outubro, tá? Qual número representa o dia do mês? O número 22, que a gente está lendo ali, dia 22/10/2020. Em que dia da semana cai o dia indicado na data? Se a gente for olhou lá no calendário, pesquisar no calendário, a gente descobriu que caiu numa... Opa, galerinha, acho que deu um errinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui a telinha de novo com vocês. Opa. Então, vamos lá. Deixa eu ver se está gravando aqui. Vamos compartilhar a telinha aqui novamente, então. Acho que deu algum probleminha, mas tá valendo. Vamos lá. Então, continuando, na letra C. Qual número indica o ano? O número 2020, tá? Escreva as datas abaixo usando os números. 16 de agosto de 2020. Olha lá como que ficou. Número 16/8/2020, tá? Ficou ali dessa forma. Número 16/08/2020. Letra B, 22 de fevereiro de 2010. 22/02/2010. 11 de maio de 2015, tá? 11/5/2015, ó. Número 11/05/2015, ok? Agora vamos lá. Indique os dias da semana em que caíram as datas abaixo. Então, a gente vai indicar os dias da semana em que caíram as datas abaixo. A gente ia pesquisar onde? Lá no calendário da agenda da escola. Lembra que a prof falou para vocês? Então, tinha que pesquisar lá. A, 25/07/2020, caiu no sábado. B, 31/12/2019, numa terça-feira. E C, 17/2/2020, numa segunda-feira. Joia, galerinha? Então, agora a prof vai dar uma amenizada aqui, ó, na imagem. Vou tentar ajustar aqui para vocês. Mas eu acho que não dá para aparecer os dois juntos. Ó, tá? Para que vocês possam corrigir as atividades propostas. Deixa eu ver se aparece bem lá. Não aparece, né?
gente teria que... Deixa eu tirar, diminuir mais um pouquinho. Aqui, ó. Tá? Pronto. Joia, galerinha? Então, faça uma correção agora da página 68 e 69, tá? Corrijam tudo bem bonitinho. E aí, depois, a gente tem também como atividade a página 70 e 71, né? A prof colocou ali. Explore seus conhecimentos, uma atividadezinha, para a gente ver o que a gente aprendeu, se a gente conseguiu compreender, tá? A prof também já vai compartilhar agora a tela aqui com vocês, para que vocês possam ver a correção dessa atividade. Então, vamos lá, galerinha. Vamos corrigir, então, agora a próxima página, que a prof havia deixado de atividade para vocês, como um exercício para a gente treinar aí essas questões de medidas que a gente viu, né? A primeira atividade é escreva o nome dos instrumentos de medida abaixo. Então, a gente tem dois instrumentos de medida. A fita métrica, né? Que a gente utiliza muito para medir o tamanho, né? Medir a nossa circunferência corporal, medir o nosso tamanho, o nosso abdômen, né? Mas a gente pode medir qualquer coisa com ela. A porta, a parede, o tamanho do nosso pé. Qualquer coisa a gente pode utilizar a fita métrica para usar como medida. Depois a gente também tem a régua, que é um instrumento muito utilizado dentro da sala de aula, né? Porque é mais fácil de a gente carregar, apesar da fita métrica, a prof tem muito costume de pedir no material a fita métrica. É que a prof gosta de construir com os alunos na sala de aula a caixa matemática. E aí, nessa caixa matemática, a prof pede para os alunos trazer um monte de coisa, a gente constrói muitas coisas legais. Pena que nesse ano a prof não conseguiu fazer com vocês por conta dessa questão de a gente ter aula gravada, né? Por tudo isso, enfim. Mas tenho certeza que não faltará oportunidades para vocês vivenciarem isso, quem sabe no próximo ano, no segundo ano, né? A prof dá como dica para outra professora construir essa caixa matemática com vocês, porque é super bacana, é muito legal, tá? A caixa matemática, a gente utiliza muito ela no dia a dia da sala de aula. Volta e meia a prof brinca para medir o tamanho do nosso copo, a prof brinca para a gente medir a nossa cabeça, quanto mede o nosso dedo, né? Quando vocês trazem alguma coisa diferente para a aula, um lanche. Então, a gente utiliza muito a fita métrica e a régua para brincar de medir. E automaticamente, quando a gente brinca de medir, a gente aprende aos números, né? A comparar as distâncias, a comparar se eu tenho 10 centímetros para chegar a 20 centímetros, de quanto mais eu preciso. E inúmeras outras coisas a gente aprende, tá? Então, o nome desses instrumentos são fita métrica e régua. 2. Usando a régua, meça o comprimento, olha lá, do seu lápis, do seu livro, da sua tesoura, do seu estojo. E aí você ia anotar, era uma resposta pessoal, tá? Aqui a prof não tem como dar resposta para vocês, porque é uma resposta pessoal. Vamos lá na número 3. Calcule e responda. Mariana toma 1 litro de leite por dia, tá? Mariana toma 1 litro. Então, todo dia a Mariana toma 1 litro. Quantos litros de leite ela toma em 3 dias? Então, vamos pensar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Então, quanto que a Mariana toma de leite em 3 dias? Ela toma 3 litros de leite, tá? Em 3 dias. Porque se é 1 dia, 1 litro de leite, ó. 1 litro de leite, 1 dia. Mais 1 litro de leite, outro dia. Mais 1 litro de leite, outro dia, dá 3 dias, certo? B. Dulce bebe 2 litros de água por dia. Quantos litros de água ela bebe em 2 dias? Ó, 1 dia, 2 litros de água. No outro dia, mais 2 litros de água. Se a gente juntar, vai dar quantos litros de água? 4 litros de água em 2 dias, certo? Pesquise e escreva o preço aproximado de 1 litro de suco, 1 litro de leite, 1 litro de refrigerante e 1 litro de gasolina. O que a prof colocaria aqui na questão 4? 1 litro de suco está em média aí para a gente comprar no mercado em torno de R$ 3,89, dependendo da marca do suco, tá? Tem suco que chega a ser R$ 5,49, R$ 6,00, depende da marca, tá? Mas é nessa média, entre R$ 3,50 a R$ 6, R$ 7,00.
Um litro de leite hoje está saindo em média de R$ 2,80, se pegar uma promoção. Um litro de refrigerante sai em média aí R$ 5, R$ 6, se a gente comprar em supermercado. Porque se for em vendinha, eles cobram aí em média, eu acho que é isso, R$ 5, né? Um litro, porque a Prof está batendo base numa garrafinha de 2 litros. Então, se eles cobram em 2 litros R$ 10, a metade seria R$ 5, tá? E um litro de gasolina, né? Um litro de gasolina tá caro. Bem caro, R$ 4,29, R$ 3,89, dependendo também do posto de gasolina que a gente abastece, tá? Então, aqui também era uma resposta pessoal de vocês. Vocês iam pesquisar aí, dependendo da realidade de cada família, tem uma resposta aqui, um valor, tá? Na próxima página, a página 71, a gente tem aqui também outras respostas pessoais. Em sua casa, observe e escreva o nome de 3 produtos comprados em quilos e litros. Então, em quilo, o que a gente pode ter em casa em quilo? Arroz, feijão, carne, frango, farinha, açúcar, farinha de milho. Isso tudo a gente pode ter em quilos, né? São coisas que a gente compra em quilo. Tomate, abóbora, cebola, batata, chuchu, abóbora. Tudo isso a gente paga por peso, por quilo, tá? Então, quanto que é o quilo do arroz? R$ 20, a gente paga por quilo. E o que eu compro em litros, que é o leite, o suco, o refrigerante, a bombona de água, né? Tudo isso a gente compra por litros. Então, você ia registrar aí de acordo também com a realidade do que você compra em casa, ok? Número 6. Juliana comprou 4 litros de suco de laranja. 4 litros de suco de laranja. E 4 litros de suco de uva. Quantos litros de suco ela comprou? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai fazer 4, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros de suco de laranja. Você pode desenhar ali, tá? 4 garrafinhas de suco de laranja. Depois, mais 4 de suco de uva. Então, juntando tudo, com quantos litros de suco a Juliana ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 litros de suco a Juliana comprou, tá? Que é 4 litros mais 4 litros. A gente juntando dá 8, certo? Ao todo, Juliana comprou 8 litros de suco. 7. Responda aos itens abaixo. Respostas pessoais também. Qual a data do seu nascimento? Qual a data de hoje? E qual dia da semana é hoje? Quantos dias faltam para acabar esse mês? Em qual dia da semana esse mês acaba? Galerinha, essa resposta vai depender do dia que vocês realizaram a atividade, né? E então é uma resposta muito pessoal. Por exemplo, para quem vai realizar a atividade hoje, vai marcar uma coisa. Para quem realizou a atividade ontem, vai marcar outra coisa. E para quem ainda vai realizar a atividade, vai marcar uma outra data, tá? Então é uma resposta muito pessoal. Agora, galerinha, volta o vídeo, antecipa, congela a Prof aí na telinha, né? Para você ver o que você tem de atividade para corrigir aí, bem bacana, tá joia? Como atividade, a Prof vai dar uma atividade extra para vocês. Por quê? Lá na página do livro de matemática, no capítulo 14, a gente já vai iniciar com uma atividade nova, né? Vamos trabalhar aí com relação entre número e quantidade, né? Então, a gente vai trabalhar bastante a soma, a adição, a subtração, acrescenta, retira, tem bastante coisa para a gente trabalhar. O número que vem antes, o número que vem depois, tá? Então, se vocês olhar lá o capítulo 14, tem muita coisa para a gente fazer, tá? E a gente vai iniciar amanhã, na nossa aulinha gravada, essas atividades, tá joia? Por hoje, você vai corrigir as atividades de língua portuguesa, as atividades de matemática, e a Prof vai deixar atividades complementares, que são obrigatórias de você fazer, lá no Clipe Escola, e também colocar ali no grupinho do WhatsApp para vocês fazerem,
tá certo? São atividades simples, bem tranquilas, não precisem se preocupar, tá? São tudo que a gente já viu até agora. Então, ó, capriche nas atividades, tá? A prof vai colocar na folhinha para você fazer lá no seu caderninho, tá joia? Então, a nossa aulinha termina aqui, da correção, e a prof vai deixar 2 atividadezinhas complementares bem facinha para vocês fazerem e registrarem no caderno. Não precisa imprimir nada, tá? Podem ficar tranquilos, tá joia? Então é isso, galerinha, por hoje. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!